Bom, bora lá para mais uma questão aqui. Agora a parada já ficou mais séria, né? Questãozinha mais pesada aqui do elevador. Fala assim, eu vou fazer uma leitura dinâmica aqui porque a questão tá na tela, daí, enfim, provavelmente eu vou tentar fazer antes, né? Mas, Brasil. Aqui ele só tá falando, né, que tem os blocos A e B, o A tem 3 kg e o B 1, estão conectados por um fio e tal, né, que é inextensível e tal, pra gente desconsiderar as paradas. E eles estão inicialmente em repouso em relação ao elevador, nessas posições que ele deu aqui na figura. Daí o A tá 1,92 metros do solo do elevador. Daí ele fala que admitindo que o elevador tem aceleração de densidade 2 metros por segundo vertical dirigida para cima, então ele tem aceleração aqui para cima. Aqui, ó, determine o intervalo de tempo necessário para o bloco A atingir o piso do elevador. Aí, beleza. Para a gente calcular isso, a gente vai precisar daquela parada de aceleração aparente, né? Foi o que eu comentei aqui, comentei no vídeo lá, né? E como é que a gente faz para calcular isso? É como se fosse aquela questão da velocidade, né, dos carros. Então, você tem um carro aqui, vou representar só por um círculo, né? Andando para cá, a 50 km por hora, e um outro carro para cá, andando a 50 km por hora, você pode considerar que um deles está parado e o outro está com toda a velocidade, está com 100, na verdade. Que é o que acontece quando a gente dirige, né, numa estrada, ou a gente está com uma determinada velocidade e aí vem um carro no sentido contrário. Aí a gente vê que aquele carro parece que ele está com uma velocidade maior, né? Parece que ele está muito rápido. Mas é porque a gente também está se deslocando contra ele, então a gente vai ter que somar as duas velocidades. E seria o oposto se eles estivessem se afastando, né? Na verdade, se um deles estivesse se afastando e o outro indo em direção, né? Fosse assim, na verdade. Os dois na mesma direção, né? Ainda não teria que ver qual dos dois que ia ganhar, né? Se esse aqui tivesse com maior velocidade, esse aqui nunca ia alcançar ele, né, e tal. Enfim, mas aí já é outra parte ali da cinemática. Só comentando isso porque é isso que a gente vai fazer com as acelerações. Como eles são vetores, dá para fazer isso também. Ali, ó, a aceleração da gravidade, ela está no sentido contrário à aceleração aparente aqui a aceleração aparente. Está no sentido contrário da aceleração do elevador. Então, a gente pode calcular que a aceleração aparente vai ser a soma das duas, que é a gravidade mais a aceleração do elevador. Então, a aceleração aparente ela vai ser igual a 10 mais 2, que é igual a 12. Eu vou colocar a unidade de medida, né? Vou deixar só 12, assim, Brasil. E por que isso vai ser importante? Porque através dessa aceleração a gente vai poder calcular o peso, né, deles. Porque como eu falei, é como se essa aqui fosse a aceleração de todo o sistema aqui, né, no caso, do sistema do elevador. É como se a aceleração da gravidade não existisse. A gente já considerou as duas como sendo uma só, né? Só que a gente não pode confundir com a aceleração que o bloco vai ganhar. O bloco, quando a gente soltar ele aqui, ele vai ganhar uma aceleração para baixo, que vai ser diferente dessa aceleração aqui, que vai ser a aceleração que ele ter até chegar no solo, né? Andando esses 1,92 metros. Então, com isso, a gente pode fazer alguns cálculos, que é o seguinte. Utilizando aquela parada que eu comentei de fazer a força resultante no sistema, vezes vai ter que ser igual a massa total vezes a aceleração. Então, aqui no caso, vai ter o peso de A, para baixo que vai ter o peso de B, e as outras forças elas vão se anular. A gente vai ter uma tração aqui para cá, que ela vai se anular depois, se a gente for simplificar as frações, as equações. Aqui é a mesma tração, e aí a gente vai ter também aqui a força normal de B, que a gente pode desconsiderar ela, porque essa força só existe quando o bloco B está no chão, que é quando o experimento não começou ainda. Quando ele soltar os blocos, quando eles começarem a se mover, essa força deixa de existir. Isso significa que ela não está tendo papel para desempenhar a aceleração. Então a gente pode desconsiderar ela e pensar só que vai ser o PA menos o PB, vai ser a força resultante. Vai ter que ser igual à massa total do bloco, que é a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração que o conjunto vai ter, o conjunto A e o conjunto B, já que eles estão ligados por esse fio, então eles vão ter a mesma aceleração, né? Se o A descer, ele obrigatoriamente vai levar o B junto, o B vai ter que subir, então meio que eles vão ter a mesma aceleração. E essa aceleração que eu quero aqui, esse Azinho,
que é diferente dessa aceleração aparente. A aceleração aparente vai servir para a gente calcular o peso deles aqui. Então, aqui a gente vai ter a massa do A, que é 3 vezes 12, menos a massa do B, que é 1 vezes 12. Isso aqui vai ser igual a massa dos dois somados, que vai dar 4, né? Vezes a aceleração. Não sei porque eu coloquei em parênteses, né? Mas Brasil. Vida que segue. Aqui a gente pode considerar que vai ser, em vez de fazer o cálculo, como está sendo 3 vezes o 12 e o 1 vezes 12, a gente pode fazer o 3 menos o 1 e multiplicar pelo 12, né? Então vai ficar 2 vezes 12, que é 24, igual a 4A. Com isso a gente consegue descobrir que a aceleração vale 6 metros por segundo ao quadrado. Aí com isso fica bem de boa, porque é só a gente calcular, como a gente já tem a distância, é só a gente calcular o tempo através da função, da equação horária da posição, né? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado. Aqui considerando que ele parte do zero, então a gente pode cortar, e também considerando que ele parte do repouso, né? Que é a questão que fala. Então vai ficar só o S igual ao AT ao quadrado sobre 2. O S é 1,92 metros, igual a 6 sobre 2 vezes t ao quadrado. Aí com isso a gente descobre que o t ao quadrado vai ter que ser igual a, que a gente simplifica, vai dar 3, e que a gente faz 1,92 dividido por 3. Aí com isso daqui, a gente descobre que vai ser o... Eita, o t ao quadrado vai ser igual ao 0,64, e dividindo o 192 por 3 dá 64, né? Só que como tem essas duas casas aqui, vai dar 0,64. Aí com isso a gente descobre que o t ao quadrado vai ser igual a 64 vezes 10 dá menos 2. Aí como tem a multiplicação, a gente tira a raiz dos dois. Então o t vai ser igual a raiz de 64 é 8. E aqui a gente pode cortar só um 2 aqui, vai ficar 10 na menos 1. Então o t, que eu vou escrever aqui, o t vai ser igual a 0,8 segundos, vai ser o tempo para ele pular cair e atingir o solo ali. Pô, a questãozinha é bem chata, então tem que lembrar dessa parada aqui de aceleração aparente e tudo mais. É isso aí. Brasil e vamos para a próxima.